Que a graça e a paz de nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, guarde e acompanhe cada um de nós. Meus irmãos, uma história de um pai. Um pai como vocês. Participa dos cultos, que ora pela sua família, que é fiel nas suas ofertas, que se compromete também com o serviço e a caridade social aonde está, que não é egoísta, mas tem da parte de Deus o dom de olhar e ter empatia pelas pessoas ao seu redor. Certa vez ele, fazendo seus exames de rotina, por volta dos 55 anos por aí, ele recebeu um diagnóstico. Ele estava com um câncer terminal. Seus filhos já estavam no início da fase adulta, 22, 23 anos. Sua esposa também, por volta dessa idade, 50 anos. Ele, pensando agora é hora de desfrutar, não tenho tanta obrigação, mas recebe esse diagnóstico. No seu quarto, em silêncio, ele clamou por muitas vezes, com fervor: Senhor, livra-me disso, dá-me a cura, em nome de Jesus. Os meses passaram, ele continuou o seu tratamento, mas apesar de todo o esforço médico, tecnológico e o seu comprometimento, ele não suportou e faleceu. Em meio à dor do que estava para acontecer, a família perguntou: Pastor, onde está Deus? Ele não ouviu a oração do meu esposo? Essa cena, meus irmãos, ela não é rara. Ela é uma cena, histórias de vida comum. Ensina que a experiência da oração nem sempre se traduz em uma resposta da maneira como nós queremos. Vivemos em um mundo muitas vezes que acaba insistindo e induzindo-nos a pensar que a dor, a perda e a morte não são realidades presentes. Mesmo quando somos fiéis, mesmo quando clamamos com fé, se Deus não nos ouve da maneira e da forma, no tempo em que nós pedimos, nós experimentamos algo que muitos dizem o silêncio ensurdecedor de Deus. O próprio Jesus conhece essa realidade, e é a essa realidade que ele responde no Evangelho de hoje. O texto de João 16, nos versículos que nós lemos, temos a resposta de Jesus a todos os que em meio às aflições temem que Deus esteja em silêncio. Ele não nega o sofrimento, mas traz uma promessa, algo mais profundo. A verdadeira paz que não depende de circunstâncias, e sim de sua vitória sobre o mundo. Essa promessa não é baseada em emoções humanas, mas na realidade da cruz e a certeza da ressurreição. Olhando para o texto que nós ouvimos há pouco, capítulo 16 de João, ele faz parte do discurso da despedida. Onde é que Jesus estava com seus discípulos? Nós falamos semana passada e continua no mesmo lugar. Ele, depois de ter ceado com seus discípulos, sai para o Monte das Oliveiras. E ali ele tem momentos de oração. Os outros evangelistas apenas relatam que Jesus estava orando. Lucas fala um pouco dessas orações que perturbavam Jesus de maneira tão profunda que o seu suor se vertia em gotas de sangue. Tamanha a agonia do seu ser, a ansiedade, a dor que ele sabia que estava para acontecer. Em tudo isso, Jesus, na sua oração, deixa uma lição
que serve e que contrasta com muitas maneiras, muitas vezes, a maneira como as pessoas são estimuladas a orar. Na TV, nos rádios, nas redes sociais. Lembram? Pai, se possível, passa de mim este cálice de sofrimento. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Talvez, como é um costume entre muitos hoje, onde se ensina, se estimula que você deve determinar para Deus aquilo que você quer e insistir, talvez muitos teólogos dentro de uma teologia liberal poderiam dizer assim, olha, esse texto de Jesus está errado. Se ele determinasse, né, as coisas não aconteceriam como foi. Mas Jesus deixou assim como está. E assim como está é uma grande lição para nós, é uma grande lição para a igreja até que ele volte. Há sim um cálice de sofrimento. Todos nós enfrentamos. Cristo enfrentou. O nosso não precisa ser comparado e de modo algum é para comparar o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Mas fica a lição, se nem mesmo Ele, que é santo e perfeito, esteve isento do sofrimento na terra como nosso substituto, não sigamos na falácia, no engano, de que na vida não enfrentamos aflições. E são aflições que tentam nos desviar de fato desse compromisso, dessa caminhada de fé na palavra e aos pés do Senhor. Determinar a Deus que nós não queremos sofrer, insistir, não parece um bom exemplo e o próprio Jesus nos mostra. Experimentemos isso em casa, quem tem filhos pequenos. E aí você diz assim, olha, chega, né? Não, tira o celular, chega. Eu quero. E pula no chão e sapateia, e né, balança as pernas, e gira, e bate o pé, e senta, e chora, e grita. Você vai dar porque ele gritou? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Não é pela determinação, pela pirraça, pelo muito espernear que você deve mudar a sua decisão. Ela deve ser feita sim com cautela, com sabedoria, na sua condição e responsabilidade de pai, mãe, de cuidador, de provedor. Jesus mostra aqui que nós, como filhos diante do nosso Pai, precisamos sim orar, pedir, mas acima de tudo, entender que seja feito a tua vontade. E não exatamente o que eu quero. Eu peço na minha oração, vamos dizer assim, sendo um bom articulador, Senhor, se a minha vontade encontrar eco na tua, né, ouça a minha oração. A história continua. Jesus declara aos seus discípulos que eles poderão pedir diretamente ao Pai. E quando nós falamos de oração, meus irmãos e irmãs, é importante nós lembrarmos a quem dirigir as nossas orações. Para quem você encaminha? Quem pode ouvir e atender as suas orações? Pedro, José, Paulo, Maria? Há um só Deus e um só homem, um só nome dado entre os homens pelo qual importa a nossa salvação. Deixa eu só acordar aqui a bichinha. Foi? Barulhinho chato. Era isso. Oi.
Voltando. Jesus promete que se os seus discípulos pedirem alguma coisa ao Pai em seu nome, certamente eles receberiam. Aqui está o ponto principal, fundamental que a palavra nos revela. Há um só nome dado entre nós, pelo qual importa a nossa salvação. Pastor, mas eu já vi gente fazendo caminhada, fazendo promessas e pedindo A, B, C, e o Senhor atendeu. O que o Senhor ensina para a gente? Que nós devemos ir por um caminho certo. Se eu abro mão do que a palavra diz para buscar eventos, situações, experiências esporádicas, a quem eu estou dando maior autoridade? Aos eventos esporádicos ou à palavra de Deus? É esse o desafio. Deus tem liberdade para atender às suas orações, orações das pessoas, da maneira como Ele quer e no tempo que Ele acha justo e necessário. Ele faz chover, inclusive, sobre os ímpios que sequer o reconhecem como Deus. Mas se Ele nos fala por meio da sua palavra, de maneira clara e objetiva, há um só nome pelo qual importa a nossa oração, o nosso pedido e necessidade, por meio de Jesus. Eu vou escolher ir por outro caminho, por quê? Ele me dá o caminho direto, sem entraves, sem meio termo, porque somente Cristo Jesus é o mediador, é quem faz acesso entre nós e Deus. Por meio dele, ouçam o que ele disse: porque vocês creem em mim, o Pai vos ama. A Confissão de Augsburgo, no capítulo 20, ela recorda que a fé em Cristo é o verdadeiro culto que agrada a Deus. E é com base nessa fé que nós recebemos as bênçãos divinas. Ou seja, a oração sem a fé verdadeira não é um diálogo com Deus, mas muitas vezes um monólogo religioso. Você fala para ouvir aquilo que agrada ao seu coração. E aí nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós desejamos, porque o coração do homem é enganoso. Ou como alerta o próprio apóstolo Tiago na sua carta: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem apenas para si mesmos, vaidades e tropeços. Quantas vezes vimos crianças que, ao observarem pais que são fumantes, pedem também. Ou crianças que veem os pais ingerir bebida alcoólica e pedem também. E dali para lá. É certo, dá? Ele pede porque ele vê o outro usando. Ele pede porque ele deseja também uma experiência semelhante, mas ele está apto para isso? Só porque há o desejo do coração, nós temos que satisfazer em todo o tempo? Então faz parte do amadurecimento, do crescimento, entender sim o limite, o não, o sim e o espera. E eu ensino isso para quem está no catecismo comigo. Qual é a resposta mais difícil de Deus às nossas orações? É o sim? Você acha, Rubens? É o sim de Deus? É a resposta difícil? Não, né? Eu peço, Senhor, me dá fé. Ele, plá, eu creio mais. É maravilhoso, né? Outro sim, eu peço, Senhor, maltrata os meus inimigos. E Deus diz, não. Porque entre vocês não é assim. Eu quero que vocês amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ah, mas todo mundo pede vingança? Ele diz, não. Agora, para mim, e no tempo que a gente está vivendo, a resposta mais difícil de Deus, sabe qual é, Gabriel? Ainda não, espera. O espera de Deus incomoda, não é? A gente ainda está na geração fast food, né? Eu quero comer, a fazer dá trabalho.
a gastar gás, ainda vou pedir no entrega pronta. A gente é muito imediatista. O espera de Deus é dizer assim que Ele está preparando algo melhor e maior. Algo que ainda não está pronto para você neste momento. E essa esperança, esse aguardar no Senhor, é algo que acompanhou a igreja em todo o Antigo Testamento, quando aguardavam a vinda do Messias. Nós sabemos que Deus já cumpriu a sua promessa e nos deu do melhor que Ele tem. Ele nos deu o seu Filho. Nós somos testemunhas disso. A palavra entre nós dá testemunho dessa verdade, de que Deus não nos nega. Diz o apóstolo Paulo, quando fala nas orações, ele diz assim, olha, será que Deus vai nos negar alguma coisa que nós pedimos ou necessitamos? Ele não nos negou o seu Filho, o seu bem mais precioso. Certamente, Ele há de nos atender em nossas orações. Aí, meus irmãos e irmãs, é em Cristo que está, de fato, a nossa esperança, segurança de que Deus não nos nega as nossas orações. Quando nós oramos, e aqui o texto está dizendo que em Cristo nós temos a verdadeira paz e descanso. Ao refletir sobre essa oração e a ilustração que eu trouxe ainda pela manhã, me lembrei especialmente de um professor meu, que viveu algo muito semelhante. Novo, 55 anos, professor, pai de família, pastor. Ele também teve uma história como essa e teve um diagnóstico de câncer. Ele tentou, com os recursos que tinha à sua disposição, hospital e tudo mais, tratar e curar daquela enfermidade. Certamente ali também houve oração, especialmente da sua esposa, dos seus filhos. Mas o sim de Deus foi diferente do que eles queriam. Ele descansou das suas lutas e das suas fadigas. Apesar de ter sido, na nossa consideração, ainda precoce, como alguém de 55 anos, que pode viver ainda muito até os 80, 90, o Senhor o levou. Mas sabe o que foi de paz para a família dele? É que o lugar onde ele descansa e o caminho que ele percorreu, os filhos sabem, conhecem e hoje continuam a percorrer. De temor ao Senhor, confiança em Cristo Jesus, de servir ao próximo com aquilo que Deus lhes deu. Dons, inteligência, amor, cuidado, parceria. Assim também Ele cuida de cada um de nós. É traumático? É sim, não estou tirando aqui que o trauma não existe. Existe o trauma, existe o luto, existe sim. Mas o Senhor tira de nós o desespero. Porque a nossa vida nesse tempo presente, as nossas relações que nós construímos a partir de Cristo e na cruz de Cristo, elas não se extinguirão. Elas nos acompanham. Quando nós comunicamos Cristo e o nosso irmão, o nosso filho, ele aprende e crê nesse mesmo Cristo que nós temos a certeza de que a nossa jornada se estende para a eternidade, juntos, unidos em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paz e o consolo, que acolhe, inunda e acompanha toda a cristandade na terra. De fazer como o apóstolo João, nos seus dias, ao escrever a sua carta para a igreja que estava em perseguição, consolar e confortar os seus irmãos para contemplarem a nova Jerusalém, a morada onde o Senhor está preparando e Ele habita. Um lugar que, quando a Alessandra falou, a gente ficou imaginando, construindo, projetando em nossa imaginação coisas grandiosas, perfeitas, lindas, jamais visto aqui na terra. E é esse o desafio do pregador, é esse o desafio do apóstolo ao trazer a mensagem. É esse lugar cuja beleza e paz jamais foram experimentados, é o lugar que o Senhor prepara para nós. Mas enquanto esse dia não chega, ainda nesse vale de lágrimas, não estamos sozinhos.
Eis que o Senhor se faz presente pela sua palavra, os seus sacramentos e na comunhão da igreja. Ele nos une numa só família e diz: eu estou com vocês todos os dias, especialmente hoje, na ceia da comunhão, até a consumação dos séculos. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz do nosso Deus, que é maior que a nossa compreensão humana, fique firmada em Cristo Jesus, aquele que venceu o mundo e caminha conosco. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, aqui estamos, mais uma vez sob o Teu convite, Senhor, clamando a Ti de todo o coração, diante das nossas necessidades e também, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos o Teu Evangelho. Sustenta-nos, Senhor, nesta confissão. Sustenta-nos, Senhor, para que a Tua palavra esteja não apenas aqui no culto, mas também em nossos lares, em nossos corações e em nossas atitudes. Permita sempre, Senhor, ouvirmos e crermos na Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e que ilumine nossa vida, nossas escolhas no Teu santo caminho. Ó Pai, dê sempre junto de nós pastores, pregadores, professores, aqueles que com esmero, comprometimento estudam e nos apresentam a Tua palavra. E que também eles, Senhor, possam refletir o Teu ensino e não apenas a Sua vontade particular. Pai de amor, nós nesta manhã, aqui de coração constrangido, nos apresentamos, sabendo, Senhor, que carecemos do Teu perdão, da Tua misericórdia, quando muitas vezes em nossas petições fomos ansiosos, fomos inquietos e duvidamos da Tua providência. Ensina-nos, Senhor, a viver a verdadeira paciência e aprender com Jesus que em Tua presença precisamos orar, sim, mas suplicar, seja feita a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade também em nosso dia a dia, no ensino em casa, no serviço ao nosso próximo, no testemunho ao Teu nome, aonde quer que Tu nos coloques. Ensina-nos, Senhor, a viver na prática o que aprendemos da Tua palavra. Que todos os nossos dias, Senhor, caminham sob o Teu olhar e que nós não estamos isolados, desamparados neste mundo, em meio à violência, em meio à insegurança, mas temos, Senhor, a Tua companhia. Tu és Deus que anda e vive conosco. Na Sua palavra, também, Senhor, em nossa confiança contigo. Ó Pai querido, nesse dia especial, trazemos em Tua presença nossa gratidão pelos aniversariantes dessa semana, pelos 90 anos do seu Aprígio, também pela vida longa que dás à nossa irmã Dona Jerusa, Senhor Deus, e a todos os demais aniversariantes dessa semana. Pai querido, dê a eles um ano de bênçãos, e em meio às lutas e desafios possam ter a segurança da Tua presença e companhia. Fica também, nós te pedimos, com os nossos familiares, amigos que estão enfermos, que estão aguardando tratamento, cirurgia, que estão, Senhor Deus, em uma fila de espera. Possa o Teu Espírito Santo se colocar ao lado para trazer paciência, para também abrir, Senhor, os caminhos junto aos médicos que estão no seu ofício diário, comprometidos com o cuidado e o bem-estar dos seus pacientes. Que possam, Senhor Deus, atender esses nossos irmãos e irmãs na sua necessidade de cuidado e saúde física e emocional. E que sejam supridos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo e assim, na Tua presença, dar-Te graças e louvor por todos os livramentos que Tu concede de maneira abundante por meio de Jesus. Assim também, Pai querido, neste espírito de cuidado, de empatia, de colocar-nos ao lado, apresentamos a Ti aqueles que estão enlutados. Lembramos a família do Giovanni, Pai, que Tu possas acompanhá-los nesse momento de despedida, de sentimento de solidão, que possam, Senhor Deus, ter força uns com os outros e sob a Tua presença se reajustarem novamente.
que tu, Senhor Deus, tenha encontrado oportunidade e que o coração do Giovanni esteja vinculado contigo na tua palavra. Porque essa é a certeza que nós temos no momento da nossa morte, que sabendo e confiando em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, temos acesso direto ao teu coração, ó Pai, e na tua morada, que hoje ouvimos de maneira tão maravilhosa e espetacular, onde o teu Filho habita, onde nós habitaremos para todo sempre. E enquanto esse dia não chega, dá-nos, Senhor, prazer, alegria e desejo de poder desfrutar da tua presença aqui, junto de nós, no teu altar, onde nos ofereces do verdadeiro alimento, nutrição para o nosso corpo e segurança para a nossa alma. Livra-nos, Senhor, de todas as incertezas, de todas as dúvidas acerca da nossa salvação. E guarda o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro, Senhor Deus, contra perigos e desvios à tua palavra. Por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos e confiamos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos conceda a paz. Amém.